pronto para nos atacar, medo maior nós temos da nossa real personalidade. Porque nós nos escondemos atrás de uma face humana, né? Numa encarnação em que estamos protegidos pelo esquecimento de nossas memórias kármicas, de nossas memórias milenares, né? E nos escondemos nesse face humano, nessa bênção do esquecimento, e quando a gente tem um vislumbre da nossa real personalidade, nos assustamos muito. Mas é preciso que a gente se encare. Só assim nosso processo de cura pode ter início. E quando eu falo aqui em cura, eu não estou falando das doenças físicas, porque as doenças físicas, elas são a ponta do iceberg, né? Eu preciso curar o que está por baixo dessa ponta, toda essa montanha que está por baixo, né? Eu preciso curar o meu egoísmo, acima de tudo, que hoje se camufla, né? De mil e uma maneiras. Eu preciso curar o meu orgulho desvairado, né? Que finge que não existe mais, mas que no menor contradita, naquela palavra que eu não quero ouvir, logo o melindre desponta, a ira toma conta, né? E eu acabo me denunciando, né? Eu preciso me curar da vaidade exagerada, eu preciso me curar da inveja, eu preciso me curar de tantas coisas que juntas formam essa montanha e que a ponta desse iceberg acaba sendo as doenças físicas. Então, eu preciso entender que muitas vezes as doenças físicas, elas são efeitos de muitas outras coisas, né? E principalmente nesses dias em que se fala tanto em depressão, em angústia e ansiedade, são as três palavras que têm sido mais abordadas, né? Nos consultórios médicos, nas salas de psicologia virtuais, né? Da forma como estão sendo tratadas, ansiedade, angústia e depressão. Eu preciso entender as causas desses três males. E, geralmente, as causas não são externas. Não é a pandemia a responsável pela minha depressão. Não é a quarentena, não é o Covid, não é o desemprego, não é nada disso. A causa está dentro de mim, não é? Esses movimentos externos, eles funcionam como gatilhos, né? Para que o que está dentro de mim possa aflorar. Então, o orai e vigiai nunca foi tão premente como tem sido nesses dias. Porque eu viver de orações, em adoração, em contemplação, isso não vai me surtir o efeito necessário. Eu preciso vigiar principalmente os meus pensamentos, né? Não me permitir os diálogos mentais, que são altamente nocivos. Os espíritos têm nos pedido muito para evitarmos os diálogos mentais. Se você começa a conversar com você, pare, coloque uma música ou cantarole uma música, evite os diálogos mentais. Isso não é pensamentos, não é reflexão. Esses diálogos mentais, ouvindo muitas vozes, isso são autoobsessão, é animismo na sua forma mais escancarada. Então, nós precisamos ficar atentos, né, a essas anomalias que têm acontecido. E o que eu disse quinta-feira, que ele pediu que eu repetisse hoje,
que nós tomássemos muito líquido, tomássemos muita água e que pensássemos em cada vez que nós estivéssemos com um copo d'água nas mãos, agradecer a Deus e imaginar que em vez de estar tomando água, nós estaremos tomando luz, bebendo luz, né? Então, fica aí a orientação que nossos amigos têm nos passado. Nós temos 2 minutos para a nossa leitura. Nós vamos abrir aqui. Saiu o capítulo 106 do livro Vinha de Luz, com o título Como Cooperas? Em Paulo, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 12, está escrito: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. E Emmanuel começa assim, dizendo: lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que em todos os tempos o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. O espírito do mundo é o acervo de todas as ações delituosas, em séculos de experiências incessantes. Mas o espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem, que nos renovam a oportunidade de progredir a cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna que a infinita bondade nos destinou. Deus é o Pai da criação. Tudo, fundamentalmente, pertence a Ele. Todo campo de trabalho é do Senhor. Todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor, mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provêm do Senhor. Coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam, a criação divina e a colaboração humana. E cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel, que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia, ou que estimam a enxada prestimosa não para cultivar o campo, mas para utilizá-la no crime. O cientista, no conforto do laboratório, e o marinheiro rude, sob a tempestade, estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Lembremos-nos de que há serviço divino dentro e fora de nós. A favor de nossa própria redenção, é justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior, que nos dominava até ontem, ou se já estamos nos afeiçoando ao espírito renovador do Eterno Pai. Fica aí a dica, né, para a nossa reflexão de como é que nós estamos cooperando. Não é nem cooperando com o outro, mas conosco, né? Como que nós estamos cooperando na nossa própria construção? Porque para amar o outro eu preciso me amar, né? Eu preciso me cuidar, eu preciso me respeitar, eu preciso me construir, eu preciso me curar. Só assim eu posso fazer o mesmo pelo outro. Então vamos fazer a nossa oração, agradecendo imensamente a Deus por essa oportunidade abençoada de estarmos aqui reunidos nesse momento com 33 salas abertas. Agradecendo a Jesus a oportunidade de permitir a esses espíritos benfeitores que possam visitar estes lares e possam levar o consolo, a orientação, o conhecimento, a paz e principalmente a fluidificação das águas, magnetizando-as e tornando-as no medicamento capaz de curar não só as enfermidades físicas, mas aquelas enfermidades da alma tão entranhadas no nosso espírito, ainda tão necessitado do médico das almas. Evocamos a Ti, Senhor Jesus, como sendo nosso mestre e médico,
para que o Senhor possa nos orientar no estudo da noite e para que durante esse estudo todos nós possamos receber de Ti a Tua bênção, tanto quanto receber dos Teus mensageiros o passe espiritual capaz de reabastecer nossas forças, de nos dar coragem, de nos fortalecer e nos deixar animados para o dia de amanhã. Sê conosco, amado Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos dar continuidade nos nossos estudos, passando agora a palavra para o Olímpio, que vai fazer para nós o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos. Então, para darmos continuidade ao prefácio do Evangelho, e também para nós relembrarmos, eu vou ler o prefácio, porque repetir, para nós, já faz 2000 anos nós estamos repetindo o Evangelho. E ainda temos dúvida, e vamos continuar ainda com muitas dúvidas naturais, certo? E até para aqueles que, às vezes, vão participar hoje pela primeira vez, se tiver os novatos, para entendermos, e depois nós vamos continuar de onde nós paramos da última vez, só para refletir um pouquinho mais sobre esse texto. Que tudo isso que a Vânia falou, que ela leu, você vê que a doutrina, ela nos conecta para entendermos que todos os pontos, não existe um departamento ou outro. Quando nós, do conhecimento da obra, tudo no universo que Deus proporciona é um conjunto, tudo está ligado, tudo tem ligação. Você não tem um sentido como o corpo humano, apesar que as especialidades médicas não cuidam de uma parte do corpo, mas o corpo é um corpo. Então, para entendermos que o universo também, assim, tudo está conectado. Como a própria obra, e isso aqui reflete muito bem a obra do Espiritismo. Então, vamos lá. Então, para colocar aqui, só para ler a nota de Kardec, relembrando, a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Por isso foi colocada aqui como prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando? Espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Então, nós retornamos aqui no meio da mensagem, no terceiro parágrafo, as grandes vozes do céu, para
começarmos a nossa reflexão. E eu só queria, no finalzinho da outra mensagem, onde ele termina dizendo: confundir os orgulhosos e glorificar os justos, eu fiz um comentário sobre relação ao passado, daqueles que não foram compreendidos, né? E também, só precisava complementar aqui o raciocínio, porque é dentro do estudo, do conhecimento da doutrina, e nós conhecendo o que é justiça, e hoje nós nos pautando nesse comportamento, é que iremos receber, seria assim, glorificar os justos, seria quando estivermos fora deste mundo, receber do mundo, porque com esta consciência do nosso comportamento aqui, é que nós sabemos a direção que nós estamos tomando, do rumo da nossa evolução, do nosso progresso. Certo? Essa responsabilidade seria... Por isso que abraçamos a justiça, nos curvamos diante desta situação, porque nós sabemos a direção correta. É isso. Então, vamos lá. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. As trombetas, vamos lembrar aqui uma imagem, seriam os sons que era chamado todas as tribos, desde lá do passado, que era feito de um chifre de carneiro, igual um berrante, para nós aqui, que conhecemos, o pessoal de Uberaba sabe muito bem isso, conhece muito bem o som dos berrantes. Então, a trombeta, então, das tribos, para reunir as pessoas, então, era tocada as trombetas. Então, qual que chama? Olha, igual sons de trombeta, nós não podemos alegar que nós não ouvimos. Nós estamos sendo chamados. Certo? E se eu ver ao longo do tempo, nos mais abastados, depois a trombeta já tomou outros sons. Em todos o ser humano sempre foi chamado por sons. As igrejas são construídas nos pontos altos da cidade, nas colinas, para bater o sino e chamar os fiéis. Então seria, nós sempre fomos atraídos pelo som, para nos reunir, para ser colocado para esse chamamento. Então seria, quando ele coloca assim, como os grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. Então, todos nós estamos sendo chamados, certo? Nós somos convidados, né? E olha, e os cânticos dos anjos lhe associam. Olha, nós estamos sendo convidados, nós estamos sendo avisados. E os anjos, e os cânticos dos anjos lhes associam. Os nossos anjos da guarda, que encontram em nós as dificuldades, e nessa chamado, eles nos convidam, nós encontramos intimamente aquela ligação. Por isso, hoje, talvez nós estamos reunidos, buscando esse entendimento. Porque os nossos protetores vão adaptando isso às nossas que nos conhecem profundamente. Talvez até mais do que nós mesmos, nesse momento, nós estamos aqui meio que escondidos, meio sem acesso a todos os arquivos, por misericórdia divina. Então, eles nos trazem, e parece que aquilo há um atrativo nosso, daquela nossa necessidade. São os nossos protetores, os nossos amigos, que nos amam. Então, seria neste chamamento que nós ouvimos, nós estamos sendo chamados, e nós nos associamos àqueles amigos que nos empurram, ou até às vezes nos levam até no colo, para chegarmos aonde nós necessitamos. Né? Então, olha para você ver o arranjo que o Pai organiza e orquestrado por Jesus, o Maestro, né, que é o Cristo, o Espírito da Verdade, que vem nos trazer tudo isso. Né? E continuamos. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Olha só para você ver o convite. Olha o que está acontecendo aqui agora. Aqueles que ouviram um pouquinho, passa para os outros. É o que está acontecendo, é você que dá uma palavra de amigo, você que já conseguiu entender um pouquinho. Seria assim.
o pai utiliza dos próprios enfermos para ajudar o outro enfermo que está próximo dele, perto dele. Então, assim, cada um, nós somos convidados para o conserto. Então, todos nós, com as nossas limitações, os nossos recursos, né? Às vezes a gente fala, lembrando, às vezes o irmão X, naquele livro Instantes da Vida, quando ele fala do cavalo manco, nós estamos aqui falando, não somos os melhores. Nós somos os que estamos dispostos a falar. Não somos os melhores. Com certeza tem pessoas muito mais capacitadas para falar por aí. Mas nós estamos aqui dispostos, mesmo com os nossos defeitos, cavalo manco, refugador, mas quem está aqui disposto a colocar. Né? Então nós somos convidados, olha só. Que coisa maravilhosa, o Pai nos convidando para nós estarmos nos interagindo nesse concerto. Né? Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes. Olha, e que no hino sagrado, não, aí fala assim, tem aqui, tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes. Olha, a lira, pelo que eu já procurei ler, seria um instrumento que foi muito utilizado no passado e é um som agradável. Né? Então, seria nós, da nossa medida possível, todos nós podemos fazer isso, fazer também a nossa parte, fazer o nosso esforço, fazer com que isso também possa, uníssono seria assim, entrar naquela frequência, também buscar a nossa melhoria. À medida que nós vamos melhorando, um melhora, você vê que melhora o outro. Quantas pessoas que nós espelhamos para seguir, para melhorar? Nós temos sempre tem alguém que nos influenciou numa palavra, num exemplo. Às vezes nem foi em palavra, foi só no exemplo, no seu silêncio, na sua humildade. Então, seria nós unidos nisso. Então, nós também podemos fazer. Com certeza, nós também estamos fazendo dentro dessa orquestra, seria o nosso instrumento. Fazer ele também no projeto que é que nós precisamos tocar nisso, né? Seria. E que no hino sagrado elas se estendam, repercutam de um extremo a outro do universo. Olha a ideia de grandiosidade que dá quando você entra nesse processo, nessa união. Seria, nós vamos estar vibrando igualzinho os espíritos que estão em todos os pontos do universo. Olha o que todos nós podemos fazer com a nossa contribuição, com todos aqueles que estão trabalhando em qualquer ponto do universo. Nós vamos estar conectados. E nós sabemos disso. Olha o exemplo que está aqui, nós não temos jeito de fugir dele. Nós estamos conectados, cada um num lugar. Por quê? Pela frequência, pela conexão. E nós vamos estar, seria assim, olha, ele está dando a ideia para nós ampliarmos, em todos os pontos do universo. Todos que estão pensando da mesma forma, nós estamos juntos. Então, olha a responsabilidade. Né? Do que nós estamos fazendo, do que nós estamos pensando. E quando nós estamos numa direção, nós estamos recebendo auxílio. Nós somos reforçados, nós somos estimulados a seguir naquele sentido. Olha que beleza do que veio aqui agora. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Nós não estamos sozinhos. Olha, nós somos amparados por espíritos. Olha a posição desse espírito e está dizendo que está junto de nós. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos desamparados. Que às vezes nós, pela nossa ignorância, nós às vezes achamos que nós ficamos abandonados, esquecidos. Nós estamos sendo tratados hoje, conhecendo as leis e o amor que nós, dentro da doutrina que nos coloca,
Às vezes nós sabemos que, às vezes, a dor é o remédio. Às vezes é ela que nos desperta. Quantas famílias que depois de um problema, que nós nós enxergamos como problema, e eles encontram o caminho. Quantas famílias que depois de ter um ser com uma enfermidade, eles resolvem uma série de problemas, de conflitos, de relacionamento, depois de um problema físico. Eles despertam para o espiritual. É a matéria libertando o espírito. Quanta coisa que nós encontramos nesse caminho. Então, nós não estamos sozinhos. Então, ninguém se sentir abandonado. É apenas a gente ajustar o olhar para aquilo que está sendo, que está sendo ensinado para nós, naquela direção. Né? E olha, amai-vos também uns aos outros. Então, assim, eles nos amam, mas é necessário também que nós nos amemos. Então, amar o outro, nós trabalhar nesse processo, porque ficar apenas com orgulho, inveja, egoísmo, todas as coisas dos espíritos imperfeitos que somos, mas nós precisamos trabalhar. Porque quando nós reconhecemos ainda essas fraquezas nossas, nós precisamos não ficar julgando, apontando, cobrando do outro, mas nós desenvolver para olhar para o outro também como um espírito em evolução, em processo de aprendizado. Porque nós só cobramos muito dos outros. E nós sabemos, a doutrina nos ajuda a aprender, se tiver de cobrar, que possamos cobrar de nós mesmos, não dos outros. Porque nós queremos que os outros modifiquem, que os outros transformem. Né? Então, nós não podemos ficar julgando. Os nossos irmãos, os nossos dirigentes, nossos governantes, os nossos políticos, a gente olhar com carinho, fazer oração por eles, orarmos. Porque, na verdade, nós é que vamos estar transformando, nós mesmos. Cada um tem responsabilidade de transformar. E nós precisamos fazer apenas conosco. Nós não mudamos ninguém. Se conseguir mudar nós, já é o suficiente. Essa é a obrigação nossa. Nós não conseguimos mudar nenhum filho. Nós podemos orientá-lo. A decisão é dele. Do ser que nós amamos, nós não temos jeito de fazer por ele. Ele que tem que fazer. Então, nós temos os espíritos que nos amam, os protetores, nosso anjo da guarda. Mas é importante que também nós exercitamos isso. Então, por isso que ele nos convida, né? Amai-vos também uns aos outros. E aí, ó, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Olha, fazendo, olha só, fazendo do fundo do coração. O coração é o órgão que ficou como o depósito dos sentimentos, né? E aí vamos entender, quem assistiu a palestra do mito da caverna, dessa semana que eu coloquei no grupo, e observou lá, passou um pedacinho de alguma coisa que eu tinha falado da semana passada, e passou lá um pouquinho do Tribunal de Osíris, que ela mostrou lá o julgamento do morto. Muitos sabem que a múmia, eles só preservavam da múmia o coração. Todos os outros órgãos são retirados. Porque o coração é a sede dos sentimentos do qual ele seria analisado. E aí vem daqueles que não sabiam. O símbolo da justiça, da balança, veio de lá do Egito, lá do Tribunal de Osíris. Certo? E a pena, que às vezes eu já tinha perguntado para muitas pessoas, não sabia por que a condenação de alguém é pena, é por causa lá da deusa que tira a pena da asa dela e coloca na balança e compara com o coração. Né? Por isso os valores. Aquele coração que está cheio de coisas espirituais, ele tem leveza. Ele pesa menos do que a pena.
E aquele que está cheio de coisa material, está pensando no ouro, nas joias, nas coisas do mundo, ele está pesado, aí ele vai ser condenado. Então ele é condenado por causa que ele não se comparou com Atena. Então, na justiça, hoje tem muitas pessoas falando, eu perguntava, e depois que eu vim, e isso tem um amigo nosso aqui que é estudioso do Egito e falou sobre isso. Então, são duas coisas. A sede do coração, você vê que isso é tão antigo, que veio lá dos egípcios, o sétimo órgão que fica lá, porque o morto vai ser julgado depois com o coração, que ele vai avaliar o coração dele, se tem valores, sentimentos ou não. E aí já fica um ensinamento para muitos, que eu já tinha perguntado até para advogado que não sabia por que a condenação era pena. Né? Então está lá, nos egípcios, lá no tribunal de Osíris. Né? E aí, quando ele fala do fundo do coração. Então, foi assim, na verdade, ele está colocando um valor no fundo do coração, seria assim, não está externamente, de um sentimento muito profundo, de um amor verdadeiro. Não é? Porque, assim, olha, fazendo as vontades do Pai. Então, aquele que está de acordo, vive de acordo com a justiça divina, dentro dos preceitos, né? De que nós já temos condições de conhecer das leis de Deus, aí não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta. Né? Você vê que aqui é possível e podereis entrar no reino dos céus. Né? Como nós lembramos o Cristo que disse que o reino do céu está dentro de vós. Nós temos que sempre lembrar disso. Não está fora, está dentro. E só cabe a nós fazermos isso, organizar, porque é íntimo. Ele não é externo. Né? Então, a gente vê nessa mensagem aqui, de vez em quando é bom nós voltarmos e lermos isso. Leiam, reflitam sobre isso aqui. Tem muitos ensinamentos, tem muito mais ensinamentos aqui ainda. Né? Que, com certeza, a cada tempo, nós vamos ter condições de assimilar. Porque à medida que nós vamos adquirindo novas lentes, novas luzes, nós vamos compreendendo e vai revelando para nós aquilo que nós precisamos. Os nossos amigos, né, aqueles anjos que estão lá para fazer o cântico conosco, para adaptar as nossas necessidades, que nos conhece e traz para nós tudo isso a seu tempo, a sua hora. E nós agradecemos a Jesus, nosso amigo, que não desiste de nós, que nós sabemos disso, que nos ama profundamente, como está colocando aqui, como ele coloca aqui, homens, irmãos a quem amamos. Nós não esquecemos disso. Em nenhum momento de dificuldade, pode ser ela que for, para nós tirar a lição, olhando para o Evangelho e encontrando lá, nas horas difíceis, abra o Evangelho em qualquer hora, em qualquer lugar que você vá abrir, no lugar que você precisa, daquela necessidade, naquele momento. Porque os nossos amigos estão conosco, nos amparando, nos fortalecendo nessas horas. Certo? É o que eu quis trazer para vocês, pude trazer nessa hora. Espero que tenha contribuído um pouquinho para aumentar as dúvidas de vocês. Viu? Muito obrigado. Muito obrigada, Olímpio. Você vê que uma página, o prefácio, né, 4 parágrafos pequenininhos, quanta reflexão suscita, né? Eu estava comentando com o Euler aqui, enquanto te ouvia, sobre isso. Quantas reflexões a gente pode fazer e aprofundar, né? Primeiro, você falou do Espírito da Verdade, né? Que é o autor desse prefácio,
e da convicção. Você trouxe toda uma pesquisa mostrando por que você, em especial, acredita que o Espírito da Verdade é o Cristo Consolador, como eu também, como muitos aqui no grupo, né? E trouxe toda essa pesquisa, as revistas espíritas, citou obra, você mandou um e-mail para mim, quem me pediu no privado eu encaminhei a pesquisa, eu acho que é um material que a gente tem que ter, que futuramente em outros estudos nós vamos voltar a consultar, não é isso? E toda essa reflexão que a gente pode fazer, né? E o Evangelho, o próximo estudo é o objetivo da obra, a gente vai ver que Allan Kardec teve muito cuidado, né, ao trazer do Evangelho, do Velho e do Novo Testamento, aquelas citações que seriam de utilidade para nós enquanto encarnados, né? Se abstendo das repetições, se abstendo dos erros, dos comentários que podiam suscitar pensamentos duplos, dúbios, né? Então, muito obrigado.